O ano de 2024 bateu o recorde de casos de dengue no Brasil. Somente no primeiro semestre, o país registrou mais de 6 milhões de casos. Uma pesquisa realizada aqui por um professor da UFG, em parceria com pesquisadores da UFES e da UNEFES, discutiu o impacto econômico gerado por esses casos. A estimativa é que a perda financeira foi de 5 bilhões de dólares. Para entender melhor essa pesquisa, continue com a gente que o Mundo UFG só está começando. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham aqui pela TV UFG ou nas nossas redes sociais. No início do nosso programa, a gente sempre faz a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na nossa telinha, para tornar o nosso conteúdo mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Começando por mim, eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. E hoje, quem faz a nossa interpretação para Libras aqui no estúdio é a Ruth Santana, integrante do Labitave, e ela se descreve como uma mulher preta e de cabelos escuros, cacheados, e hoje estão presos. E agora, participe com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é 62991811406. Faça muitos comentários também pelo nosso YouTube e acompanhe as nossas outras redes sociais, como o nosso Instagram e o nosso TikTok. É só pesquisar o @TVUFG. E agora eu vou caminhando ali para o outro lado do nosso estúdio, porque o nosso convidado já está me aguardando. E aqui com a gente hoje está o professor Cláudio Lira, que é professor de Fisiologia do Exercício na Faculdade de Educação Física e Dança aqui da UFG. Ele se descreve como um homem preto, alto, com cabelos escuros, curtos e cavanhaque. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E agora, antes da gente começar o nosso debate, que é a nossa pesquisa, para falar sobre o impacto da dengue, essa pesquisa foi desenvolvida pelo senhor e por outros pesquisadores. E como eles, infelizmente, não conseguiram estar presentes aqui no nosso estúdio, eles mandaram um videozinho para falar um pouquinho sobre a pesquisa, como foi feita, e a gente quer ver esses vídeos. Os pesquisadores são Rodrigo Vancini, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a Marília Andrade, da Universidade Federal de São Paulo. Eles mandaram esse vídeo e eu queria começar com o vídeo da professora Marília, ok? Rodou. Esse é um estudo bastante importante e preocupante ao mesmo tempo, porque ele traz a nossa atenção para um importante problema de saúde pública, que é a dengue. A dengue não é uma doença nova. Já em 2015, a gente teve mais de 1,5 milhão de casos no ano inteiro. O que acontece é que essa situação piorou bastante esse ano. E no primeiro semestre, esse número aumentou para 6 milhões de casos num semestre único. Tem algumas coisas que podem ter colaborado para esse aumento do número de casos, né? Por exemplo, o fato do mosquito estar mais resistente ao inseticida, ou então a falha dos programas para erradicar os locais de proliferação do mosquito, tudo isso colabora para o aumento do número de casos. Essa situação é super importante porque, além de prejudicar, obviamente, a saúde do indivíduo, com uma doença que muitas vezes pode ser bastante grave e às vezes até fatal, também gera impactos econômicos enormes. Os indivíduos, eles procuram mais sistema de saúde, ficam mais internados, mais tempo internados, faltam mais ao trabalho, o que impacta no comércio, na indústria, então as consequências são enormes. Esse é o motivo pelo qual a gente deve tomar bastante cuidado e atuar principalmente na prevenção da doença, que seria trabalhar na vacinação contra a doença e erradicar, de fato, os locais de proliferação do mosquito. Essa foi a professora Marília e agora a gente vai conferir o vídeo do professor Rodrigo Vancini. Rodou. Olá, meu nome é Rodrigo Luiz Vancini, sou professor pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. Fui um dos colaboradores do artigo recente que saiu na Science, essa renomada revista científica, artigo esse associado com os impactos econômicos da dengue no Brasil.
De fato, são muitos impactos financeiros, sociais, associados com essa doença, que ano após ano vem se repetindo. Algo que eu queria destacar, já foi falado bastante a respeito da questão financeira, né? Os prejuízos econômicos associados com a doença. Algo que eu queria destacar é como a gente pode ajudar na prevenção dessas questões. É preciso que se faça campanhas de promoção, educação e saúde para que as pessoas saibam se cuidar e fazer uma melhor autogestão da sua saúde associado com esses ciclos do mosquito, né? Então, para além dos prejuízos econômicos e financeiros, o que mata mais é a ignorância, muitas vezes associado com a falta de saber lidar com a doença nos períodos que ela se manifesta no decorrer dos anos, né? Então nós temos aí muitas medidas preventivas que podem ser tomadas, associadas aí com a transmissão da doença, e é preciso tomar muito cuidado para que esses prejuízos eles sejam minimizados ano após ano, tanto do ponto de vista financeiro e social, quanto do ponto de vista da perda de vidas. Então é isso que eu queria destacar. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Esse foi o professor Rodrigo, né, e antes a professora Marília, também participantes aí da pesquisa. E agora a gente segue aqui a conversa com o professor Cláudio, aqui da UFG, que está conosco no estúdio. Professor, para começar o nosso debate aqui, eu queria entender como surgiu esse tema de pesquisa para vocês. Como foi esse momento que vocês perceberam que era preciso estudar o impacto da dengue? Na UFG, lá no nosso laboratório, que eu coordeno, nós temos interesse em fazer pesquisas relacionadas com aspectos endêmicos e epidêmicos. Então a gente tem uma produção científica bastante interessante aí que veio da época da pandemia, da Covid-19, relacionado também à violência urbana, com os desfechos econômicos e os desfechos sociais. Em 2024, infelizmente, nós estamos tendo um recorde do número de casos de dengue. Então, mais de 6 milhões de brasileiros foram infectados pelo vírus da dengue e isso é algo que causa importantes e relevantes impactos na saúde, bem como na economia. Então, a ideia surgiu justamente desse cenário que nós estamos vivendo no ano de 2024. E durante essa pesquisa, como foi feita, primeiramente, a pesquisa e quais os principais dados encontrados aí? Então, a gente se baseou basicamente em 2 conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados foi o dados da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que fez um levantamento inicial, sugerindo aí o impacto econômico da epidemia de dengue por volta de 5 bilhões de dólares, o que equivale, de acordo com o câmbio de hoje, por volta de 27, 28 bilhões de reais, é muito dinheiro. O segundo dado foi com relação ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um site que é público, qualquer cidadão pode ter acesso, que nos mostra as questões relacionadas à contaminação pelo vírus da dengue. Número de pessoas infectadas, número de casos suspeitos, número de casos confirmados, número de óbitos. Então, baseado nisso, nós conduzimos aí a nossa comunicação, o nosso manuscrito. Maravilha. E quais foram os principais dados que vocês encontraram, assim, em questão de números mesmo? O principal dado é o dado econômico, né, que foi o principal objetivo do manuscrito, um prejuízo aí da ordem de 5 bilhões de dólares, esse prejuízo relacionado com os custos diretos do tratamento da pessoa doente, bem como com os custos indiretos, né, relacionados com a falta ao trabalho, perda de produtividade, o afastamento de outros colegas, substituição dessa pessoa no seu posto de trabalho, porque às vezes a pessoa que fica doente ela tem um papel muito relevante naquela empresa e esse papel não pode parar. Então precisa de uma substituição e essa substituição precisa de um treinamento e tudo isso custa dinheiro, né? Então nós temos que entender minimamente que todos esses aspectos custam dinheiro e isso prejudica a sociedade e a economia brasileira, evidentemente.
É um impacto em pequenas e grandes empresas, seria? Isso é muito relevante que você mencionou. Por quê? Porque mais de 50% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. São empresas com 2, 3, 4, 15 pessoas. Então imagina, uma empresa com 10 pessoas, com 10 colaboradores. Se 2 pessoas faltam, isso já corresponde a 20% do quadro. Então, para essa empresa faz muita diferença, isso é muito relevante. É diferente de uma companhia grande, com milhares de colaboradores. Tudo bem, se 100 pessoas faltam, tem uma diluição ali por conta do montante de colaboradores daquela empresa. Tá certo? Então, se a gente considerar que grande parte das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, evidentemente que essa falta causa um importante prejuízo, um importante impacto na produtividade dessas empresas. A gente pensa que uma pessoa, 2 pessoas talvez não fizessem falta, mas falando de uma microempresa, essas pessoas poderiam ser essenciais, né? E isso poderia ter uma consequência até mais grave no futuro dessa empresa, talvez perder clientes, perder renda. Exatamente isso que a gente sugere no artigo que foi publicado na Science, né? Então, nós vivemos hoje em um mundo que é muito acelerado, né? E as pessoas não têm paciência de esperar, né? Então, quando se trata de uma empresa, isso gera custo muito relevante que não pode ser negligenciado de maneira alguma. Quando nós falamos em doença, evidentemente que a primeira situação que nos passa nas nossas cabeças, da população, de quem está nos assistindo, é a questão relacionada com a saúde, evidentemente importantíssima, e isso pode impactar a saúde das pessoas, a depender da gravidade, pode levar até mesmo ao óbito. Mas a gente não pode negligenciar as questões econômicas, né? Então as pessoas precisam de dinheiro para se manter, as empresas precisam de dinheiro para pagar o salário dos colaboradores, pagar as suas contas, e tudo isso foi o que nós apontamos nesse artigo que foi publicado na Science. Perfeito. O estudo já foi publicado na Science, mas existe aí uma perspectiva de um novo estudo, uma continuação desse trabalho? Sim, existe essa perspectiva por conta da vacinação. O governo brasileiro, em 2024, começou aí a vacinação de crianças e adolescentes por conta da vacina da dengue que surgiu. O que está acontecendo é que a faixa etária ainda ela não é para toda a população, é de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, respectivamente. Então a gente torce muito que nos anos futuros toda a população possa ser beneficiada com a vacinação. O professor Rodrigo, ele já adiantou no vídeo dele algumas formas de tentar uma prevenção, né, uma tentativa de diminuir esses impactos. O senhor quer ressaltar, talvez, uns conselhos, algo que vocês encontraram na pesquisa que possa ajudar na diminuição desse impacto aí nos próximos meses, anos? Sim. Nós temos que entender, e a população e a sociedade de maneira em geral precisa colaborar com isso, que a dengue é uma doença endêmica relacionada com as características climáticas do nosso país. Então, todo ano existirão períodos chuvosos e nesses períodos chuvosos o número de casos irão aumentar. Isso é dado, nós temos que lidar com isso. Como que a gente lidar com isso? Primeiro, evitando focos de criadouros do mosquito da dengue. Isso é a perspectiva número 1. Então, se aquela pessoa tem um vaso de planta dentro de casa, não permitir que se acumule água, fazer a limpeza, trocar essa água rotineiramente, enfim, são os cuidados que todos os anos os serviços de saúde fazem campanhas relacionadas a esses aspectos preventivos. O que também eu gostaria de destacar é o seguinte, em que pese ter aí a vacinação, o surgimento da vacina não é motivo de forma alguma para a população baixar a guarda. A população tem que tomar os cuidados de prevenção contra os criadouros do mosquito e do foco do Aedes aegypti. Só assim a gente vai conseguir vencer essa doença e no futuro aí, curto, médio prazo, se tudo der certo, a gente vai ter pouquíssimos casos de dengue entre a população brasileira. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para falar sobre essa pesquisa tão importante, né?
Mas, infelizmente, o nosso tempo está no fim. Eu queria deixar aqui um convite para novas oportunidades, um novo programa, talvez com a continuação dessa pesquisa. Mas agora eu vou aqui me despedindo do pessoal, porque a gente está chegando naquele momento de pequeno intervalo. Muito obrigada, professor Cláudio. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês.